A Câmara Municipal de São Paulo aprovou o projeto de lei que beneficia veículos elétricos e híbridos no desconto de créditos de IPVA por débitos de IPTU. O projeto aprovado é um contraponto direto ao recente veto do governo do estado ao projeto de lei que também isentava o pagamento de IPVA para veículos elétricos e híbridos. Para nos trazer mais informações sobre esta medida, conversamos agora com o CEO da Zelectric, o Pedro Chan. Pedro, muito boa tarde, é um prazer tê-lo aqui, tudo bem? Tudo certo, e vocês? Tudo ótimo, tudo perfeito. Como é que fica esse novo projeto de lei? Quais são as mudanças que nós podemos ver para os compradores dos veículos elétricos? É uma vitória, é um avanço? Como a gente pode ver isso? É uma vitória. Agora, antes do intervalo, a gente estava assistindo lá a missa do Bruno Covas e é dele uma força muito grande que é chamada Lei do Clima. Ele ajudou a fazer uma alteração importante que traz a obrigatoriedade de ônibus de baixa emissão para São Paulo até 2030. Então, essa agenda do clima é uma agenda muito importante para todos nós e temos uma lei já em São Paulo, a Lei 15997 de 2014, que já isenta de IPVA em 50% e também isenta de rodízio. Então, é muito bacana ter um apoio também da municipalidade para isso. E essa nova alteração, o PL que foi aprovado recentemente pelo vereador Donato Goulart, ele deixa o processo um pouco mais fluido. Então, aquele crédito que a gente tinha de IPVA pode ser usado hoje no débito de IPTU. Então, isso é muito, muito bacana, é uma atividade que está começando agora, mas vai dar uma agilidade um pouco mais ao processo, que era um pouco burocrático, né? Tinha que se pagar o IPVA todo para depois pedir o reembolso. Então, esse projeto é muito bacana porque ele vai dar um pouco mais de agilidade no processo todo. Agora, como é que a gente avalia esse mercado, inclusive, dos veículos elétricos no Brasil? É algo ainda considerado distante? Eu tenho visto cada vez mais, né, os veículos híbridos, né, pelas ruas de grandes montadoras, enfim. Mas como é que a gente pode avaliar a evolução? Está indo como imaginávamos, melhor que imaginávamos ou pior que imaginávamos? O ano passado foi um ano atípico para todos nós, né, em função de tudo isso que aconteceu. E no ano passado a gente viu grandes empresas e pessoas tirando das gavetas os seus projetos de sustentabilidade, porque agora a gente consegue ver o céu azul das nossas cidades de novo. Então, o ano passado acelerou muito, este ano é considerado um dos melhores anos da mobilidade. A gente tem 7 mil veículos vendidos desde janeiro deste ano, e no ano passado a gente já estava com quase 50 mil veículos no final do ano passado. Então, assim, é uma realidade, não é mais futuro, é a realidade hoje. O veículo de baixa emissão, ele tem uma série de benefícios, como a gente falou, e em 2030 serão nas cidades brasileiras quase 2 milhões de veículos eletrificados. Agora, em relação a acesso, Pedro, eu gostaria de saber de você. Também é uma questão que está melhorando, né? Porque havia uma questão do preço, a questão até mesmo das próprias baterias, as montadoras estão, obviamente, testando e vendo novos formatos, enfim, a tecnologia tem mudado bastante, a questão da autonomia, as pessoas elas ficavam um pouco receosas por duas questões, preço e autonomia, né? Até porque há uma preocupação de pontos de recarga, onde que eu posso deixar. Existem shoppings aqui em São Paulo que você não paga estacionamento se você tiver um veículo híbrido, elétrico, e ainda assim pode usar até o ponto de recarga ali. Como é que fica esta questão estrutural mesmo, né? Da cidade estar pronta para ter isso, né? Ter esses dispositivos e também do acesso à população a esse tipo de produto? Diferente do que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, né? Depois da eleição do presidente Biden, foi lançado agora um plano de 600 bilhões de reais de dólares para poder fazer a infraestrutura lá. Então, o mercado lá já acontece. Aqui está na mão de todos nós, né? Então, da minha parte, da minha empresa, nós estamos fazendo uma rede para poder fazer a recarga dessas pessoas em casas, shoppings, condomínios e etc. Então,
cabe da nossa parte agora poder fazer isso. Então, já é uma realidade nas cidades brasileiras, está acontecendo, daqui a pouco todos os nossos vizinhos vão ter um carro eletrificado, e o que está acontecendo é uma quebra de paradigma. Então, o carro que era precisado levar para fazer o abastecimento, hoje ele abastece enquanto ele está parado. Então, tem uma série de novidades acontecendo aí, mas sim, é um dilema que nós temos que ajudar a construir. Então, esse tipo de legislação municipal, e o município está muito à frente disso, o município que vê o seu cidadão na cidade mais poluída e etc. Então, ele tem muita força para poder nos ajudar. E lá na BVE, que é a Associação Brasileira do Veículo Elétrico, a gente tem uma diretoria específica para poder ajudar todo esse ecossistema, né, de prefeitura, de empresas, de montadoras, de municipalidades. Então, a BVE está apoiando muito essa questão dessa lei, e com todos nós apoiando dessa forma. O dilema que existe no mercado é de o que tem que ser feito primeiro, uma infraestrutura ou os carros chegarem, né? Que é conhecido como o dilema do ovo ou da galinha. Então, todos nós temos que ajudar de alguma forma para poder fazer isso acontecer, e o benefício também é para todos nós. Eu acho muito interessante, né, ver aqui num trânsito caótico como o de São Paulo, muitos veículos de entregas, né, empresas que estão usando, ou seja, quem roda muito já está podendo rodar com o veículo elétrico. Então, a poluição, né, vai diminuindo e a população agradece. Usar nesse quesito, né, o que eu quero dizer, Pedro, né, do setor de serviços, de entrega, não só o usuário comum, o motorista comum, como eu ou qualquer outra pessoa. Sim, os veículos de entrega são um dos grandes players hoje, né, e muito provavelmente porque a questão do gasto de energia, ele é da ordem de 5 vezes menor quando você anda com um veículo eletrificado em comparação ao veículo a gasolina. Então, esses projetos começam a ficar economicamente viáveis em função disso. E além de todos os outros benefícios que a gente vai ter para todos nós, que transitar em São Paulo podendo ver o céu azul. Isso é maravilhoso. E tem uma outra questão importante, né, que é também um problema, que é a própria poluição sonora, não é? Sim, e isso é muito bacana. Tem um projeto no Rio de Janeiro que quase 10% hoje dos veículos de coleta de lixo já são eletrificados, que é um veículo silencioso. Então, você, à noite, não vai sentir o caminhão do lixo vindo para recolher o lixo. Então, tem uma série de outras poluições que o veículo elétrico acaba atingindo, né? Então, é muito bacana ver projetos como esse. Tem um projeto de corredor verde lá em São José dos Campos, tem iniciativas de veículos compartilhados em Fortaleza e Recife. Então, diversas capitais estão acompanhando, e São Paulo, como acaba sendo o motor de tudo isso, é muito bacana. Existe uma outra legislação que passou a vigorar agora em março, que é a adequação de todas as novas construções para já ter o sistema de carregamento já nos novos prédios. Então, é todo um ecossistema fazendo força para que todos nós possamos ter a maior facilidade de mudar para essa frota eletrificada ali na frente. Então, os incentivos são um grande ponto, né? Nós temos essa questão que justamente falando do IPVA, né? Créditos de IPVA por débitos de IPTU. Aqui em São Paulo a gente já tem, por exemplo, a isenção do rodízio, né? O veículo que é híbrido, né, movido a eletricidade, ele é isento de ter que ter parada no rodízio. A ideia, então, é criar para o público, para quem, tanto para frotas ou para o consumidor final, estratégias de atração. Você acredita nisso, então, Pedro, de incentivos, modalidades de incentivo para isso? Os incentivos do governo federal, hoje, a gente tem alguma coisa de renúncia fiscal, mas ainda é muito pouco. O município, e São Paulo está muito à frente disso e apoiando bastante, então os incentivos de parte de municipalidade para acontecer. E esse veículo de baixa emissão hoje, ele tem uma série de benefícios hoje para o proprietário. E essa questão do IPVA poder ser convertido, o crédito no débito de IPTU, é mais um ponto a ficar a nosso favor, para que mais pessoas possam fazer a adesão a esse tipo de veículo, e aí destravar as outras coisas que você estava questionando, que são o preço dos veículos, né? Então, hoje, essa lei que está valendo, ela é
de desconto de 50% do IPVA até veículos de R$150 mil. E hoje os veículos elétricos passam um pouco dessa fase. Então, a gente está, junto à BVE, fazendo algumas ações para que as próximas legislações já atendam esse tipo de público. E para você ter uma ideia, hoje o motorista de aplicativo rodando em São Paulo, ele já paga menos impostos no final do dia do que o veículo a combustão. Então, já é uma realidade para todos nós. Agora, como é que fica essa questão até da própria capacidade? Eu já vi falar sobre baterias a ar, né, zinco, a ar, a questão do lítio, se o lítio vai acabar um dia ou não, até mesmo a logística reversa, né, para poder reutilizar essas baterias. Eu já ouvi dizer também que quando a bateria do carro, né, ela não for mais útil, ela pode ser usada na residência para alguma menor função que não seja tão... Que gere tanto, né, quanto para você conseguir rodar um veículo, reciclagem de bateria. O que a gente pode falar sobre esse ponto também, né? Tem bateria, que eu já ouvi falar, zinco, ar, sódio. Se eu estiver equivocado, você é um especialista, você que me diga. Mas é verdade, tem essas pesquisas para tentar alterar esse método de fabrico das baterias? Existe sim muitas tecnologias já acontecendo e sendo estudadas, mas se a gente pegar uma matriz de automóveis hoje de quase 40 milhões de veículos automotores no Brasil, a gente está falando em 2 milhões de veículos eletrificados daqui a 10 anos. Então, existirá uma convivência pacífica entre todos esses meios, né? Nós temos no Brasil uma questão maravilhosa, por exemplo, que é a do álcool. Então, esse já é um veículo de menor impacto de emissões. Então, existem diversos projetos usando essas várias formas de alimentação dos veículos, e essa questão das baterias, existe um mercado já estabelecido nos mercados mais maduros, que chama de utilização de bateria de segunda onda, de segunda vida. Então, aquela bateria sai do carro e vai para a parede das nossas residências para acumular a energia que tem solar durante o dia, para que a gente possa usar à noite, que é o período onde a gente vai mais consumir. Então, existe todo o entrelaçamento desse mercado para que faça o uso dessa bateria segunda, terceira onda, antes que ela vá para o descarte. E isso é uma questão que aí as indústrias têm que se preocupar, não é? E as pesquisas não podem parar, porque esse setor depende fundamentalmente disso. Sim, claro. Existe uma política de logística reversa, existem até alguns modelos de negócio em que você compra o carro e aluga a bateria, e aquela bateria fica servindo a você por um tempo e depois ela faz todo esse ciclo. Então, nos mercados mais maduros, onde no ano passado, por exemplo, na Europa foram vendidos 500 mil carros elétricos. No Brasil, no mundo todo foram vendidos mais de 3 milhões de veículos eletrificados. Então, essa logística, essa preocupação já começa lá fora, e a gente, quando chegar aqui esse mercado, a gente já vai estar com essas linhas de retorno das baterias um pouco mais entendidas de nossa parte. Agora, esse conceito, né, da eletricidade, enfim, de energia limpa, como é que você vê, Pedro, nesse momento, né? Nós estamos falando dos veículos, né, desse projeto de lei, enfim, mas vamos ampliar um pouco, né? Nós podemos ver, começou um movimento há um tempo atrás dos patinetes, né, que as pessoas podiam utilizar, as bicicletas. Existem muitas lojas aqui em São Paulo que vendem bicicletas com motores elétricos, enfim, silenciosas, né? Até as bicicletas comuns, tem umas que são quase motos, né? Tem as bicicletas tradicionais, e nós temos até o esporte usando isso, né, com a Fórmula E. Né? Nós que tínhamos a Fórmula 1 décadas atrás com motores V12, hoje nós temos com um barulho diferente, parece o barulho do próprio Autorama, que era elétrico. Isso. Então, essa ampliação é importante? Você pensa que existe a oportunidade agora clara, né, de que, imagine que há 100 anos atrás a gente pudesse pegar petróleo, refinar no pátio de casa e usar como gasolina, o que é impensável, né, por todas as questões que envolvem isso. Hoje a gente pode produzir a própria energia no painel solar em cima da residência e usar no veículo e rodar quase com custo zero.
Então, essa é a grande sacada, é a grande alteração que está acontecendo hoje, que a tecnologia está nos permitindo. Então, aquele motorista de aplicativo que a gente falou, se ele tiver um ponto para abastecer solar, ele está prestando um serviço para a sociedade e não está gerando nenhum tipo de emissão. Aquela energia foi feita de uma forma muito limpa. E no Brasil, a gente tem 80% da energia sendo gerada de uma forma limpa, são geradas em formas de hidroeletricidade. Então, o Brasil é um potencial usuário para esses carros elétricos, porque a gente já tem essa matriz bastante limpa, bastante verde, e nós temos um potencial energético da energia solar gigante, um dos maiores do mundo. Agora, para finalizar, eu gostaria de saber, Pedro, a respeito do embate, se há um embate, se há um confronto, como é que fica isso com, por exemplo, as petrolíferas, né? Porque é um mercado que era absolutamente dominado, não é? Então, os combustíveis fósseis, né? Gasolina, óleo diesel, enfim, né? Nem vou falar do álcool, que é uma energia renovável, né? Que vem da cana-de-açúcar, aqui o nosso etanol, né? Mas como é que fica esse embate? Coexistir? Uma hora vai deixar de existir? Como é que fica isso? Existem algumas possibilidades de as grandes companhias ligadas a esse setor começarem a pensar também na eletrificação, porque é o que nós estamos vendo aqui com grandes players, por exemplo, do mercado de carne, que estão adquirindo empresas do mercado de carne vegetal, né, para poder abranger um público maior e ver que é uma situação nova. Obviamente, estou comparando aqui mercados incomparáveis, mas situações que levam um novo modelo mundial de vida, não sei. Já está acontecendo alguns processos de consolidação na Europa e nos Estados Unidos, e os grandes players assim, da indústria petrolífera estão se movimentando para esse mercado. Existe, claro, um horizonte aí de uma década ou duas para que efetivamente a gente ande na maioria dos carros elétricos, e no Brasil a gente está, infelizmente, um pouco atrás ainda, né, de tudo isso que está acontecendo. Então, deve ter longos aí 20, 30 anos de convivência pacífica entre esses dois mercados. Como eu falei, são 40 milhões de veículos rodando hoje, e a gente está esperando ter, em 10 anos, mais de 2 milhões de veículos. Então, a convivência vai ser pacífica e a competição vai ser saudável para todos nós. Esse é o ponto, né? Uma competição saudável para todos, e o consumidor que faça suas escolhas e que ganhe com isso, né? E o mundo, né? O planeta agradece, e as próximas, né? E as próximas gerações, né, Pedro? Todos nós. Muito obrigado pelo espaço. Nós, de forma como empresa, estamos tentando ajudar a endereçar esse processo, criando uma rede para que as pessoas possam carregar nas suas casas, nas suas jornadas de trabalho e etc. Então, de nossa parte, fica o compromisso de poder auxiliar com a velocidade que a gente puder para a adoção da mobilidade elétrica. E, de novo, agradeço o espaço para a gente poder falar em nome da BVE, da Associação Brasileira do Veículo Elétrico. A gente tem um trabalho muito forte lá de poder ajudar, e estamos abertos também para poder compor com quais das partes que quiserem mais informações sobre isso. Muito bem, gostaria de agradecê-lo, desejar uma ótima tarde. Volte sempre, Pedro Chan, muito obrigado. Obrigado, boa tarde.